Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Mas olha o que diz aqui, Lucas 10, 38. Jesus estava vindo de viagem. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Isso aqui é a primeira coisa que a gente precisa observar. Jesus ele sempre caminhou e sempre ministrou em muitos lugares. Então, existiam muitos lugares onde Jesus curava enfermos, levantava os coxos, curava os cegos, expulsava demônios. Você acha que Jesus tinha trabalho para fazer? Jesus tinha muito trabalho para fazer. Mas ele, depois de todos esses dias de viagem, ele precisava fazer o quê? Repousar, descansar. Só que existia uma casa, e essa casa era encontrada em Betânia. E em Betânia tinha uma casa de amigos ali, em que Jesus poderia ser quem ele quisesse ser. Ele poderia ser ele mesmo, por causa que ele estava dentro de uma casa de amigos em que ele podia repousar. Você já visitou um amigo, amigão mesmo? Quem tem um amigão assim, de verdade? Que você chega na casa dele e você já vai na geladeira direto e pega as últimas uvinhas que tem ali, e você sabe que ele não vai ficar bravo com você. Por quê? Porque vocês são muito amigos. É aquela casa que você chega cansado e você faz assim, ó, tira o sapato, senta no sofá e estica a perna assim, faz. Bom demais ter uma casa assim, né? Então, a casa em Betânia era essa casa de amigos, onde Jesus podia tirar aquela sandália apertada dele. Não está escrito isso aqui não, mas eu consigo. Viaja um pouquinho comigo. Eu sou um pastor que viaja muito. Ele podia tirar as sandálias dele e descansar. Ele podia tirar as sandálias dele e relaxar nessa casa. E essa casa era a casa de Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos. Ele tinha um lugar para descansar na casa dos seus amigos. Agora olha o que diz. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ela fazia o quê? Ela ouvia o seu ensino. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos, o quê? Serviços. Então, antes de entrar aqui, agora eu vou pegar no pé das irmãs, assim. Eu sei como é que foi, porque eu estou hospedado na casa do pastor Flávio. E aí, durante a semana, o pastor Flávio mandou mensagem para mim. Sabe que homem não é dessas coisas, né? Ele falou assim, me dá o contato da sua esposa, para minha esposa conversar com a sua esposa. E por que a pastora Renata queria conversar com a minha esposa? Eu estou aqui com a minha esposa e com as minhas filhas. Por causa que ela queria me recepcionar bem. E a gente está sendo bem recepcionado. Tinha cartinha, tinha desenho para as crianças. Então elas conversaram ali, ela falou, o que as crianças... Com certeza perguntou isso. O que as crianças gostam? Chocolate. Certo. O que mais que as crianças gostam? Hoje descobri. Qual é a coisa que elas mais fizeram hoje? Piscina. Quer ganhar as minhas filhas? Elas são tipo sereias. Tem umas galrinhas aqui assim. Não saíram da piscina. E amanhã vai ser a mesma coisa. Então, tinha uma preocupação do pastor Flávio e da Renata em deixar um ambiente agradável. Isso é válido, gente? Sim ou não? Imagina receber Jesus na sua casa. Uau! Imagina, sério gente, imagina hoje, Jesus batendo na porta da sua casa,
Falar assim, ó, hoje a gente vai ficar junto. Tô vindo de viagem. A gente vai ter um tempo legal junto. Fala para mim, como que você ia ficar? As meninas da casa, os homens iam falar assim, eu vou ficar nervoso, mas vou manter a pose, né? Aí tem, eu vou entrar nisso ainda. Mas as mulheres, elas ficam muito nervosas. Primeira coisa que faz, cadê o sofá, ele tá com aquela manta que cobre o sofá, mas está desarrumado. E aí o que a mulher faz? Estica, arruma para Jesus sentar. E aí ela vai passar assim, tá, qual é o tipo de bolo que Jesus gosta de comer no café? Você já parou para pensar qual é o tipo de bolo que Jesus gosta de comer? Qual é a refeição preferida de Jesus? Aqui não está dizendo que Jesus mandou um WhatsApp para eles falando, ó, daqui a 2 dias eu vou para a casa de vocês. Não, Jesus estava andando de viagem e passou em Betânia, sem aviso prévio, por causa que era a casa de um amigo. Se é com a gente fica descabelado para servir Jesus da melhor maneira, sim ou não? Por quê? Porque Jesus é digno de honra. Amém? Jesus é digno de glória, Jesus é digno do nosso melhor serviço. Mas, versículo 40, diz que a Marta estava agitada em servir Jesus. E aí ele diz assim, ela se aproxima de Jesus e fala, Jesus, você não se importa com o fato da minha irmã, Maria tinha entre 13 e 14 anos, era uma adolescente. Marta, a irmã mais velha, fala assim, Jesus, você não se importa que essa adolescente aqui está sentada sem fazer nada enquanto eu estou preparando a comida para você? Enquanto eu estou organizando as coisas para te receber bem? Você não se importa de que eu esteja sozinha tentando servir você? Faz o seguinte, Jesus. Fala para essa menina aí, abusada, versão atualizadíssima da Bíblia. Fala para essa menina vir me ajudar. Porque tem muitas coisas que nós precisamos fazer para que você seja servido de modo adequado. Versículo 41 é a resposta de Jesus. Isso precisa pegar a gente de jeito. Jesus responde para Marta. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas o quê? Uma coisa é necessária. Guarda essa palavra, uma coisa. Só uma coisa é necessária, Lucas. E essa não vai ser tirada dela, porque ela escolheu essa única coisa. Ela escolheu essa uma coisa. O que é a uma coisa? Se assentar aos pés de Jesus e prestar atenção na voz dele. Tem uma coisa que a gente precisa entender nesse texto. A palavra serviço aqui, no grego, é a mesma palavra usada para ministério, charat. Quando Jesus chega para Marta e fala assim, você está ocupada em muitos serviços, você está muito ocupada com o seu ministério. Você está muito preocupada com o seu ministério. Quando a coisa que eu estou esperando é você sentar aqui junto com a sua irmã e prestar atenção na minha voz. Isso aqui que Maria escolheu não vai ser tirado dela. Ela escolheu. O texto também diz, em 40, que ela estava andando como? De um lado para o outro. Em algumas versões diz que ela estava andando em círculos. Imagina, você
dentro do seu ministério, andando assim, ó. Não sai do mesmo lugar. E por que não sai do mesmo lugar? Porque nós tentamos ter uma performance ministerial ou uma performance de serviço, quando o Senhor está falando, para, senta, ouve minha voz. Esse lugar, essa boa parte, se chama lugar de intimidade com Deus. Outra palavra que a gente precisa se atentar aqui. Quando Maria, versículo 39, está assentada aos pés de Jesus, diz que ela ouviu o seu ensino ou ouvia a sua voz. A palavra ali é logos. Logos de Deus. Era Jesus pregando a palavra para Maria. Era a palavra que criou todas as coisas, ministrando a palavra para Maria. Essa mesma palavra, logos, tem uma palavra que é derivada de logos. Sabe qual é? Lego. Quem conhece brinquedinho Lego? Como que é a brincadeira do Lego? Você precisa fazer o quê? Montar. Para quê? Para ver o todo. Sim ou não? Sabe o que Jesus estava fazendo? Estava ministrando o logos para a mente de Maria e formando uma palavra na cabeça dela. Estava formando a mente de Maria, enquanto Marta estava correndo. Meus amigos, a gente precisa aprender a dinâmica do serviço. Isso aqui é a coisa mais difícil da gente fazer. Sabe o que é a coisa mais difícil de a gente fazer? Parar, sentar e ouvir a voz de Jesus. Irmãos, a gente está acostumado a respostas expressivas. A gente está acostumado a servir. Mas a gente não pode servir ao Senhor por uma necessidade, ainda que haja necessidade. O Senhor precisava descansar, o Senhor precisava comer. Então, mas a origem do nosso serviço não pode ser uma necessidade, mas um propósito. Só que antes da gente servir com um propósito, a gente precisa ter o Lego sendo montado na nossa mente, no nosso coração. Todas as peças precisam se encaixar. Sabe como se chama isso? A Bíblia? Renovação da mente. Jesus estava julgando o ato de servir de Marta? Não. Servia correto. Mas a intenção. Muitas vezes nós servimos, ou seja, numa comunidade local, ou alguma liderança, ou até mesmo um irmão igual, nós servirmos para nós mesmos. A origem do nosso serviço é aceitação, a origem do nosso serviço é reconhecimento, a origem do nosso serviço ser aceito. E o Senhor está querendo tirar a gente desse lugar. E o único lugar que vai nos tirar de uma performance, porque a gente pode servir por performance, em vários departamentos da igreja. Pode ser no ministério infantil, pode ser no diaconato, pode ser no ministério de música. Gente, eu sou líder de louvor. Amo todos vocês, assim, amo todo mundo da música. Mas o que tem de músico que ministra por performance, eu estou falando isso de um lugar de uma pessoa que fazia, tá? Até as nossas respostas na reunião
podem ser performances. E a gente precisa de um lugar de arrependimento para avaliar o nosso coração. Vocês estão comigo, irmãos? Sabe o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a levantar a mão. A gente aprendeu a pular e a ficar agitado quando a bateria cresce. Cresce a bateria aí, rapidinho. Isso aqui é... Não você, é óbvio, tá, meu irmão? Eu amo você. Mas a gente está acostumado com a dopamina. Aquilo que afeta as nossas emoções, mas que não é Deus. Nós precisamos que Deus afete as nossas emoções. Que Deus toque as nossas afeições. Quando Ele faz isso, as nossas respostas são genuínas. E eu não estou falando isso para trazer uma exortação para a igreja no que diz respeito. E esse era o meu grande temor. Caramba, pastor, eu já cheguei, mas eu quero que você, como um voluntário, você entenda que o seu serviço é proveniente de um lugar de espera. E a gente tem dificuldade de esperar. É de um lugar de se assentar e ouvir a voz do Senhor. Vocês estão comigo? Tá, vamos lá. Próximo versículo. João 12. João 12, versículo 1. Por favor, a gente precisa ler isso junto, tá? Todos encontraram João 12? O que vai acontecer aqui é logo depois de um dos milagres mais brabos de Jesus. Quer dizer, todo milagre de Jesus é brabo, né? Gente, sou carioca, tá? Então de vez em quando eu vou jogar uma gíria aí e me abençoa, sou espiritual, tá? Um dos milagres mais incríveis de Jesus, a ressurreição do amigo dele, Lázaro. Você já viu um morto ressuscitar? Levanta a mão se você viu. Estou com a mão levantada, mas eu ainda não vi. Mas era só um sinal mesmo. Cara, imagina. Você conhece a história. Lázaro morre. As duas irmãs, Marta e Maria, chamam Jesus e falam assim: avisa Jesus que o amigo dele morreu, o nosso irmão faleceu. Esse mesmo da casa de Betânia, que era um amigo fiel de Jesus. Jesus vai até lá, chega atrasado, porque Marta fala assim: se você tivesse chegado antes, o meu irmão estaria vivo. A gente já quebra aquela música do Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Aí, como é que faz agora, Lu? Jesus chegou atrasado ali. Atrasado. E aí Jesus chega, sente a dor do amigo, da perda do amigo, e ele fala: a glória de Deus vai se manifestar. Marta e Maria conversam com Jesus. Você sabe a história, Jesus libera a palavra, Lázaro sai igual The Walking Dead. Alguém já viu The Walking Dead, não? Todo mundo é evangélico, né? Evangélico não vê The Walking Dead. Eu nunca vi, tá? Sou crente. Só sei como é, só vi só o comercial. Tô brincando, gente, pode ver. Ele sai igual uma múmia, todo atado. E aí entra João 12. Olha isso. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro. Tinha acabado de ser ressuscitado, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Versículo 2. Preparam-lhe ali uma ceia. E quem estava servindo? Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Minha pergunta aqui: quem estava sentado à mesa com Jesus? Quem? Vamos lá, irmão, com voz de avivamento, vai. Lázaro. E o que a Marta estava fazendo?
Jesus deu uma bronca em Marta e falou assim: por que você não está sentada na mesa? Deu uma bronca, sim ou não, gente? Por quê? Por causa que aquele era o momento de servir. Marta começou a entender os tempos, as estações, começou a discernir os momentos. Falou assim: agora é um momento de Jesus, não é o meu, agora é o meu momento de servir. Outros vão sentar à mesa e vão ter esse tempo com Jesus. Sabe o que a gente vai fazer amanhã? Servir. Amanhã a gente serve a mesa dos nossos irmãos. Hoje é tempo de sentar. Não estou falando que amanhã você não pode chorar, orar, babar. Eu gosto disso tudo. Você já babou na presença alguma vez? Eu já babei. Caí aqui assim, ó. Jesus estava me tocando e ia só escorrendo. Quem nunca? E é bom demais. Não estou falando que você não vai poder desfrutar do ambiente da presença de Deus. Mas hoje, aqui, para nós, essa reunião de, não sei como é que chama, staff, voluntário. Voluntários. De diáconos. Você sabe que diáconos... Não vou entrar nisso não, vamos lá. Que a gente tem diáconos ordenados, mas na verdade toda a igreja foi chamada para um lugar de diaconia. Amém? Um lugar de servir. Agora olha o que acontece aí. Lázaro está sentado, Maria está servindo a mesa, então tem gente ouvindo Jesus, tem gente servindo Jesus e servindo aqueles que estão à mesa com Jesus, só que aí tem uma terceira pessoa. Versículo 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume ali. Porque esse perfume não foi vendido por 300 denários? Perguntou um dos seus discípulos. A gente já sabe quem foi, né? Judas. E ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa cheia de dinheiro, ele tirava o que era coletado nela. Olha o que Jesus disse: deixa ela. Mais uma vez, uma outra pessoa tenta dar uma tesourada em Maria ali, e Jesus fala assim: não mexe com ela, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres sempre estarão com vocês, mas a mim, vocês nem sempre o terão. Meus irmãos, a gente... Aqui, 300 denários. Sabe quanto vale 300 denários? 1 ano de trabalho. Hoje o salário mínimo está o quê? 1.600 e alguma coisa, né? 1.620. Ia dar mais ou menos 1 ano de trabalho aí, 16 mil. É grana, gente? Sim ou não? Olha aí, 19.200. Se colocar o 13º da época, tô brincando. Férias? Vende 10 dias de férias, todo mundo faz isso, né? Mas imagina, 20 mil reais. Essa menina de 13, 14 anos, uma adolescente. Era algo que estava sendo guardado para ela, era a herança dela. Ela pega a herança dela, compra o melhor perfume e no meio de uma mesa, no meio de uma conferência, ela quebra o perfume e unge Jesus para o dia do sepultamento dele. Gente, isso é uma adoração extravagante? Sim ou não? Sim, gente. Ninguém fez isso. Ninguém fez o que Maria fez. Ninguém ofertou o que Maria ofertou. Minha pergunta, a pergunta para nós é:
Quem disse para Maria que Jesus ia morrer? Quem revelou isso para ela? Quem foi, gente? Jesus. Quando isso aconteceu? Enquanto ela estava sentada aos pés do Mestre e ouvia o seu ensino, Jesus apontava o futuro para ela. Jesus apontava para ela aquilo que deveria acontecer. E ela pega a melhor oferta dela e fala: opa, o primeiro a derramar oferta sou eu. E ela oferta sobre Jesus e unge ele profeticamente para o seu sepultamento. O que acontece quando ela oferta? O perfume, ó. Uma pessoa derramou oferta, mas muitas pessoas foram beneficiadas pelo perfume da adoração. Lázaro sentiu o perfume da adoração. Marta, que servia, sentiu o perfume da adoração. Os discípulos que estavam ali sentiram o perfume da adoração. Pessoas que passavam pela janela sentiam o perfume da adoração. Meus amigos, nós precisamos dessa dinâmica: serviço, mesa e adoração extravagante. É para esse lugar que o Senhor está nos levando para esses próximos dias. Serviço, mesa e adoração extravagante. Só que não tem como, e esse é o ponto que eu quero chegar, não tem como a gente servir sem tomar bronca do Senhor, ou servir com o coração correto, derramar um perfume que vai afetar, derramar uma adoração que vai afetar outras pessoas, sem antes se assentar e ouvir a voz do Senhor. A luta que nós precisamos travar é contra a nossa agitação interior. De coisas que vão roubar os nossos olhos. E eu vou te falar, coisas lícitas. Coisas que não são pecado. Pecado ver uma Netflix, gente? Sim ou não? Não é, gente. Pecado ver Globo? Sim. Tô brincando. Eu não vejo, mas Globoplay. Não é pecado, gente. Mas o mundo já entendeu. O mundo inteiro, a mídia já entendeu, os programas de TV já entenderam, de que se eles têm o nosso tempo e os nossos olhos, eles têm a nossa adoração. A gente consegue gastar 5 horas em episódios de Stranger Things e não gasta 1 hora assentado aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz. E aí nós queremos entregar uma adoração fervorosa, nós queremos entregar uma adoração extravagante diante do Senhor. Só que não tem como a gente entender ou discernir o momento de quebrar o vaso e derramar o perfume se antes a gente não sentou. Se a gente tenta dar uma adoração extravagante sem ter ouvido antes do Senhor, isso também se chama performance. Então a gente pode ter uma performance no serviço e uma performance na adoração. E o Senhor quer nos tirar desse lugar. Vocês estão comigo, irmão? Betânia é uma casa de amigos de Jesus. Amigos não montam performance. Amigos não tem, às vezes nem tem muita etiqueta. Sabe aquele amigo que só você usa aquele apelido que é muito constrangedor, só que aí com ele dá certo. Se você fizer com outra pessoa, vai pegar malzão. Sabe aquele apelido
daquele amigo de escola? Não vai parecer, mas o meu apelido quando eu era criança na escola era boneco de pano. Eu era muito magrinho e as minhas roupas eram muito largas. Então eu andava na rua, batia o vento. Aí o pessoal, e aí, boneco de pano? Eu não ficava brabo, pô. Eram meus amigos. Sabe esse lugar de intimidade, de transparência, de alegria? Porque é uma zoeira, né, para trazer uma alegria. Sabe esse lugar? É esse lugar que o Senhor está nos chamando. Mas para isso, precisa ser uma casa de amigos. Precisa ser uma Betânia. E se a gente quer Salmo 132, como a gente leu aqui, um local para Deus repousar, nós precisamos ser uma Betânia para Deus. Vocês estão comigo? Nós precisamos ser uma casa de amigos. E amigos não querem a presença por aquilo que ela pode dar. Amigos não desejam a presença do outro por aquilo que ele pode fazer. Eles desejam por aquilo que ele é. Abre comigo, a gente leu Salmo 132, né? Sabe o que vem antes de Salmo 132, que fala sobre a presença de Deus? Salmo 131. Então abre comigo Salmo 131. E aí eu terminei. Acabei pregando, né? Não era para eu pregar. Salmo 132 lembra-te, Senhor, das aflições de Davi. E o desejo de construir um local para a presença de Deus, uma morada para a presença de Deus. Mas olha o que tem no Salmo 131. Salmo 131, o título dele é O Cântico de Davi, ou O Cântico da Peregrinação de Davi. Então, esse salmo aqui é um salmo de Davi. Olha o que Davi está falando. Davi era o cara da presença de Deus. Davi era o cara de uma coisa igual Maria de Betânia. Quem lembra de Salmo 27:4? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. E Jesus fala sobre Maria. Ela escolheu a boa parte. Ela escolheu uma coisa, e essa coisa não será tirada. Davi era um cara de uma coisa. Davi era um cara da boa parte. Uma coisa eu peço e eu não vou ficar parado. Eu vou correr atrás disso. Eu não vou ficar pedindo a presença do Senhor e vou ficar aqui repousando. Não, eu vou atrás da presença do Senhor. Uma coisa peço e a buscarei: morar na sua casa todos os dias. Para fazer o quê? Contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, meditar na lei do Senhor. Davi era o cara de uma coisa. Agora, olha o coração de Davi aqui. Davi queria a presença de Deus, Davi queria avivamento, Davi queria uma casa de repouso. Mas olha, nossa, a oração de Davi é braba. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Pausa. A gente precisa disso aqui. Um coração não arrogante, não orgulhoso. Você viu a igreja Pão e Vinho? Mano, local da presença de Deus, mano. Já viu a equipe de adoração da Pão e Vinho? Traz a presença. E aí, gente? Já viu como eles servem a igreja? Nossa, que coisa maravilhosa.
A gente precisa dessa oração aqui. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Ai, olha isso. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu não sou arrogante e nem estou procurando... Eu nem quero uma reputação grande para mim. E eu nem quero que o Senhor faça coisas grandes para mim. Gente, isso aqui é muito sério. Eu não estou à procura de ser alguém grande. Versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Gente, vamos refletir sobre isso aqui. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para com o Senhor. Ô Lucas, ô Yasmin, como é que está a Aurora agora? Você sabia que o bebezinho, quando está no colo da mãe, ela não está nem mamando, mas ela sente o cheiro do leite? Sabia disso? Geralmente, quando um bebezinho está no colo da mãe, o que ele quer? Alimento. Ele quer mamar ali. Dali produz vida, sim ou não? Agora, eu tenho uma filha, tenho 2 filhas, eu tenho gêmeas, vocês vão conhecer. Essas cadeiras vão estar de cabeça para baixo. Maria e Laura, avivamento. Vocês viram hoje, né? Maria e Laura, elas não são mais bebês, vão fazer 7 anos. Quando a gente está no sofá, tem um dia da semana que é o dia do filme da família. A gente vê um desenho, a gente vê alguma parada. Maria bota o peito aqui assim, ó. Laura bota a cabeça no peito da mãe assim, ó. Fica lá. Sabe o que a gente tem para dar para ela ali? De alimento? Nada. Por que os nossos filhos, ou a minha filha de 7 anos, recosta o peito no pai e na mãe? Porque é tudo que ela crê, é o amor e a presença do pai e da mãe. Quando Davi fala assim, eu não estou buscando coisas grandes para mim, mas eu estou buscando, como uma criança desmamada, a presença do Senhor, é que nós não estamos buscando as bênçãos do Senhor. Nós não estamos atrás das mãos do Senhor. Se o Senhor fizer, vai ser maravilhoso. Se o Senhor derramar avivamento nesses 3 dias sobre Brasília e começar a bagunçar as coisas, que avivamento bagunça as coisas, nós queremos isso, vai ser muito bom. Mas se Ele não derramar avivamento e só vier, só, né? Se a sua presença estiver aqui e nós formos uma casa de amigos que sabe recepcionar a presença, certamente ela virá outras vezes, até que por fim Ele venha se hospedar. A questão é, não existe um lugar de repouso, Salmo 132, sem antes dizer, não busco coisas grandiosas para mim, só sua presença. Meus irmãos, quando a gente tiver isso aqui, Salmo 131, nós vamos ter o zelo de Salmo 132. Quando nós tivermos o zelo de Salmo 132, sabe o que a gente vai ter? Salmo 133. Você já leu o que está escrito em Salmo 133? Quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam unidos, em união. E aí o que acontece quando os irmãos estão aqui? Quando os irmãos não têm um coração orgulhoso, não têm um coração arrogante, quando desejam somente a presença, e quando só desejam a presença, recebem o zelo para uma morada do Senhor,
Aqui diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce pela barba de Arão e inunda suas vestes. Olha o final do versículo. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Não é você que vai pedir para Deus abençoar Brasília. Deus vai ordenar. A dinâmica de um lugar de repouso para a presença é a dinâmica de Salmo 131, 132 e 133. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós queremos ser uma Betânia, uma casa de amigos que servem com um coração certo, que derramam extravagância ao Senhor, com o coração correto, desejando que Ele libere a sua presença sobre nós, a ponto dEle ordenar a bênção sobre a nossa nação. Esse é o nosso lugar. Esse é o lugar para o qual nós estamos caminhando. Nós queremos cantar as canções de avivamento, nós queremos cantar Deixa o Céu Descer. Mas primeiro nós precisamos cantar as canções de intimidade e espera. A gente precisa entrar no lugar de esperar o Senhor. Sabe Atos 2? Atos 2 é uma promessa. Deus prometeu que derramaria o seu Espírito. Só que antes de Atos 2 tem Atos 1. E Jesus fala, faz o seguinte, espera até que do alto vocês recebam o Espírito Santo. A gente quer cantar, vem fazer o que nenhum homem fez. Mas antes a gente quer cantar as canções do encontro. As canções de intimidade. Amém?